Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Revolução Molecular neste domingo, dia 26 de julho, último domingo do mês aí de 2026. Tudo bem aí com você, Mônica? Ih, a Mônica travou. Não acredito. Bem naquele momento que a gente ia começar, ela travou. Bom, vamos ver se ela volta daqui a pouquinho para. Acho que ela voltou. Tá voltando, tá voltando. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar que saiu. Nossa, esse sistema complexo, hein? Você mal consegue se localizar aqui. Ai, Bom Deus. dia, boa tarde, né, a todos agora nesse domingo, para Isso. mais um Revolução Molecular. Muito Exatamente. feliz por estar aqui hoje. Vamos embora, né? No Espaço Cultural Félix Guattari. A Mônica tá aí, toda bonitona aí nesse jardim natural no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, não é isso, Mônica? Na Serra de Vassouras, De Vassouras. cidade do café. E eu tô aqui nessa. A gente está gravando na sexta-feira cinzenta, meio feia aqui em São Aqui Paulo. também, está cinzento e frio. Muito bem, dona Mônica. Hoje, então, a conversa vai ser entre nós aqui, para a gente aprofundar um pouco um tema que é bastante interessante. A gente tem já abordado ao longo de diversos programas, inúmeros programas, mas o que a gente tem percebido aí, principalmente ao longo dos últimos tempos, são ações muito enfáticas no sentido de destituir a palavra feminina, a ação feminina, né, do seu lugar de espaço, do seu lugar de atuação, né? Então a gente está falando, por exemplo, das últimas dos ataques que a gente teve em relação ao voto feminino. A gente já discutiu aqui com vocês em outros programas essa questão, mas eu acho que assim é interessante a gente pensar como essa questão de gênero ela permeia toda a nossa sociedade ao longo dos milênios, mas ela meio que é cíclica. E o que a gente está vendo é uma tentativa de segurar novamente os direitos feministas, né? As pessoas, e é muito interessante, né, Mônica, que a gente tem tido declarações bastante terríveis de pessoas da direita, né? Como a gente teve aquela monarquista, né? A Pietra, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é contra o voto feminino. E tem uma visão de retorno da monarquia, quer dizer, uma visão absolutamente retrógrada. Monarquia, e aí a gente vai ter retorno da escravidão, retorno, né? Vamos combinar, né? Com o que vem junto com o retorno da monarquia? Exatamente, exatamente. É querer voltar um mundo de controle de corpos, de controle. Nós já temos controles de corpos de maneira geral no sistema capitalista, né? Que isso é uma coisa que a gente pode também falar um pouco sobre isso hoje, mas e também puxar para a questão da mulher. Mas é impressionante como em pleno 2026 a gente está tendo diversos comentários e ações no sentido de desqualificar o voto feminino. E é sempre uma ideia, Mônica, de a mulher é emocional, o homem é racional. Quer dizer, é uma qualificação que tem milênios, né? Nós estamos falando de. Eu vi outro dia, recentemente, um vídeo bem interessante sobre as sufragistas, sobre a luta pelo voto feminino, né? E o quanto essa luta era desqualificada, as mulheres eram
faziam caricaturas das mulheres que estavam na luta com relação a esse voto feminino. Então, assim, é impressionante como tem um sistema que tenta segurar essa estrutura de submissão, mas também é impressionante como mulheres, hoje em 2026, que só podem falar e ter espaço de fala porque houve uma luta anterior que permitiu às mulheres, né? As mulheres podiam não só votar, como não podiam assinar documentos, não podiam ter posses, não podiam trabalhar, não podiam uma série de coisas sem. Valéria, não tinham a guarda dos filhos. Dos filhos, exatamente, exatamente. Isso também ainda existe em alguns países. Tem que assistir As Telefonistas, a série. É muito boa. Abriu espaço para o trabalho por conta da mortandade dos homens na guerra. Então, não tinha quem trabalhasse, então a mulher entrou para trabalhar por conta disso. Não foi por uma questão de mudança realmente social. Sim. Entende? E a gente tem que entender que, se a gente olhar, quando a gente fala das sociedades ancestrais, o lugar da mulher era outro, totalmente diferente. Aí a gente usa a palavra arcaico. Quando chega arcaico, são civilizações, são culturas baseadas na opressão, baseadas no domínio. E aí, mais uma vez, porque ontem foi até engraçado, no Boa Noite, porque a gente falou dessa questão, por que a Aline comentou isso, eu achei muito interessante, por que os religiosos evangélicos e tal são negacionistas, né? Então, porque eles apostam no fim do mundo, eles apostam no Agamenon, eles apostam. Então, na medida em que tudo é profecia, está na Bíblia, tudo que está acontecendo em termos de mudanças climáticas não é científico, é profético, né? E aí eu falei, então Guattari, porque ele falou dessas coisas todas nas 3 ecologias, porque ele falou do Donald Trump, então Guattari também é profeta. Né? Não, o Guattari é filósofo. Guattari, né? Aí eles falaram, então daqui a pouco vai ter santo Guattari. Eu falei, bom, aí a gente vai ter uma ressurreição. O Guattari vai levantar do túmulo, porque ele era ateu, né? Então a gente vai ter. Porque é impraticável esse tipo de pensamento. Por isso que é tão importante a gente entender essas produções de subjetividade, porque é uma cartografia. Você ouviu a última Michele e Flávio fazendo as pazes, sabe? Está tudo lindo, maravilhoso. Né? Então, e aí eu acho que a gente tem que entender também esse lugar dessas mulheres agora. Gente, não deixem de assistir o Conto da Aia e a semelhança de Michele com a tal da Serena, que inclusive era casada com o capitão. Alguma coisa tem atrás disso, sabe? Essa simbologia, essa questão de você puxar para trás. Então, eu vou hoje trazer uma parte aqui no Revolução Molecular, porque eu achei muito interessante, porque, mais uma vez, o Guattari ele se antecipa. Porque aqui, eu quero a opinião de vocês, ele está falando claramente dessa noção de gênero, que você falou, né, que a gente está falando, quando ele fala do devir mulher, né, que não existe o devir homem. Por que não existe o devir homem? Não existe o devir homem porque eles consideram que o homem foi tão apropriado pelo sistema, tão aprisionado e está tão condicionado que não tem vantagem nenhuma do devir homem. O devir homem perde a sensibilidade, perde a felicidade, perde a capacidade de expansão de vida, é muito dominado pelo sistema, né, o homem. Mônica, só esclarece um pouco mais o devir, quando a gente fala devir. O devir é um movimento, parte do devenir. É alguma coisa que está sempre em movimento do que pode vir a ser. Então, é o contrário do que a gente tem nessas programações comportamentais, que justamente quando você quer condicionar os comportamentos,
você faz um movimento oposto. Não tem nada que possa se expandir, ao contrário, é uma coisa que vai se restringir, vai se reprimir a um comportamento padrão, porque esse modelo desses comportamentos é baseado na Revolução Industrial, que precisou adaptar o ser humano, ao invés dele poder criar, ele passou a ter uma produção em série, né? Então, eles são marcados por essa experiência de mudança social. E também é quando as mulheres entram aonde? Nas fábricas. Há uma mudança social. É importantíssimo a gente poder entender que há todas essas questões, elas não são simplesmente filosóficas, ideológicas, não. Elas implicam numa mudança social. Antigamente, as pessoas produziam, criavam. Com a Revolução Industrial, a maneira de trabalhar mudou. Você passou a ter horário, você passou a ter que fazer sempre as mesmas coisas repetitivas, você teve que ter aquela mudança serializado. Aí aparecem os aparelhos ideológicos. A escola baseada nesse modelo. Então, eu sempre cito aqui o Another Brick in the Wall, o modelo da escola condicionando, fazendo as crianças marchar. Tudo isso visa o quê? É unidimensionalizar os comportamentos. Porque é mais fácil você controlar se todo mundo age da mesma maneira. Se todo mundo tem o mesmo tipo de comportamento, onde determinadas coisas são reprimidas pela lei, reprimidas pelas religiões, reprimidas pelas instituições. As instituições todas cumprindo a função de condicionar esse ser humano num processo repetitivo, militarizado e reducionista. Então, esse pessoal, Deleuze, Guattari, Foucault, viram o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porque teve a primeira, aí quando veio a segunda escandalizou, né? Escancarou as atrocidades do nazismo, né? E aí o Guattari vai dizer, o Hitler, o Guattari, Reich, vários pensadores, Foucault, todo mundo naquela época, na verdade, houve uma captura do desejo do povo alemão. O povo alemão investiu afetivamente no que o Hitler propôs. Não se faz guerra sozinho. Ele não podia ter feito aquilo tudo ali sem apoio. E o que levou aquilo, que foi uma coisa que a gente está, infelizmente, vendo agora também, apaticamente, os genocídios que estão acontecendo no momento atual. Então, dali a gente vê algumas repetições perigosíssimas, como, por exemplo, essa tentativa clara de tirar de nós os direitos conquistados a duras penas. Porque, como você diz sempre, né, nós fomos queimadas em fogueira, entende? Nós passamos todo tipo de situação de extermínio, como se pudessem... E agora, com essa boom de feminicídio, estão querendo ou não estão querendo nos matar? E por quê, né? Por quê? Exatamente. É interessante você só relembrar que você falou da Segunda Guerra Mundial, né? As mulheres tiveram um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, nas trincheiras da guerra, as enfermeiras, enfim, elas ajudaram e atuaram muito, e as mulheres também nas suas respectivas cidades, porque ficaram sem os homens, os maridos estavam na guerra. Quando houve o retorno, a finalização da guerra, nós estamos falando de 45, essas mulheres que atuaram e foram muito importantes tiveram que voltar para casa, né? E a gente entrou naquela década de 50 extremamente repressiva,
com relação às mulheres, né, que criava aquele imaginário de feminilidade, né? Acho que a gente chegou, eu não sei, acho que foi no Oasis que eu falei, tinha a minha mãe, eu lembro que eu tenho um caderno dela, Mônica, eu tenho que achar esse caderno, de uma matéria que acho que era prendas domésticas, aí que você tinha que aprender a como receber o marido quando voltava do trabalho, preparar a comida, quer dizer, como você deveria se comportar nesse processo de subserviência, né? Então, quer Mas dizer, aí você vê, tinha uma cartilha. tinha uma cartilha. Igual que saiu a cartilha também, na época eu vi num texto que eu li para Fiocruz, que a Fiocruz que divulgou, ensinando como ser uma boa mãe. Então, tem os modelos comportamentais. Agora, as mulheres também, na Segunda Guerra Mundial, elas tiveram um papel importantíssimo na inteligência para derrubar. Que isso daí, gente, não é ficção. Mulheres espiãs, mulheres dirigindo o avião, mulheres mexendo. Tem muito, muito material sobre isso. Né? Como que as mulheres foram fantásticas e ajudaram a derrubar o nazismo. Sim. Sim, mas de qualquer maneira, o impactante é que, a despeito de tudo que as mulheres fizeram, elas foram, quando acabou a guerra, elas foram recolocadas no seu, entre aspas, lugar de subserviência, né? E aí esses homens, principalmente os franceses, ingleses, a Europa, tiveram homens e mulheres maravilhosos e maravilhosas que questionaram isso, que foi o que acabou eclodindo no maio de 68, porque não foi aceito assim, naturalizado. Na verdade, as lutas sempre estão aí, né? Mas, assim, de qualquer maneira, existe esse processo que é quase cíclico, né? Eu acho que é cíclico, no sentido de reprimir, aí você reprime demais, aí você tem lutas contra essa repressão, né? Quer dizer, nós estamos pegando esse recorte, 45 décadas, aí vem na década de 50 inteira, que é extremamente repressiva, com as mulheres, com o comunismo, Oh, né? que está falando de novo agora. Estados Unidos está falando de novo. Não, comunismo se fala desde o começo do século, de vários governos têm o comunismo como algo terrível. E é muito impactante porque o comunismo em si, a proposta, né, original, né, não estou falando de nenhum sistema de governo, não estou falando de nenhum país, eu estou falando a proposta é uma proposta igualitária, no qual todos têm direitos e todos têm espaços e todos têm as mesmas condições. Então, é uma proposta que toda pessoa deveria apoiar. Não, mas o que está dando na cara deles agora é justamente China comunista como grande potência. Então, mas sempre se vincula a ideia de comunismo a algum sistema repressivo, né? E aí se fala ditatorial. Mas, no entanto, o que nós estamos vendo aí nos Estados Unidos? Um país que se diz um país que valoriza a liberdade, sendo um país que está agindo de forma extremamente ditatorial, expulsando pessoas, tirando crianças das suas famílias, entendeu? O que foi feito aí na Copa, não permitindo a entrada de atletas, entendeu? Então, assim, é um absurdo. Os Estados Unidos, para mim, sinceramente, eu não tenho vontade de voltar lá nunca mais, entende? Se for nesse sistema aí que se configura, eu realmente não tenho nenhuma identificação mais com os Estados Unidos, né? Mas, enfim, vamos retomar aí ao nosso tema. Então, o que a gente vê, né? Você falou até do conto da Aya e da semelhança entre a Michelle Bolsonaro e a Serena, que é uma mulher que trabalhou para implementar o sistema
de opressão, aí esse sistema quase que de castas aí de opressão para as mulheres, mas o próprio sistema se volta contra ela. Ué, mas agora não estava se voltando contra a Michelle. É isso que eu ia falar. A gente teve vários exemplos aí, até a gente está falando da Michelle agora, que é o mais evidente, mas a gente teve há um tempo atrás aquela influencer Cíntia Chagas, que falava e dizia que da subserviência feminina, e depois viveu uma separação de violência, entendeu? E depois foi dizer que só as mulheres de esquerda se solidarizaram com ela e as de direita atacaram. A gente está vendo a Damares Alves, o que essa mulher, desculpa, essa mulher eu tenho pavor dela, porque eu acho que ela é uma pessoa perigosíssima e delirante. Não, e a Michelle, olha, a Michelle é perigosíssima. Também, mas o que eu quero dizer é que até a Damares, que é uma pessoa perigosíssima também, tanto como a Michelle, também falou, né, frases no sentido de que essa violência contra as mulheres, ela realmente ataca qualquer mulher, né? Não interessa se você é de direita, de esquerda, de centro, rica, pobre, você vai ter algumas diferenças, mas o ataque e o desejo de subserviência, ele é igual a todas. Mas né? você não se iluda, viu, dona Valéria? Porque essas aí, Eu não me na hora H, passa o rodo na gente. Eu não me iludo. Porque nós somos as infiéis. Não esquece o viés religioso. Sim, eu acho que esse é um ponto crucial. Eu não me iludo com elas, eu não tenho. Aliás, eu concordo com você. Eu tenho muita preocupação de uma Michelle, por exemplo, num governo, seja qual for. Nós estamos aí, eu acredito que a gente vai reeleger o presidente Lula, se Deus quiser, no primeiro turno. Mas o depois desse quarto mandato do presidente Lula, não sabemos, entendeu? Vai depender aí de outras articulações da esquerda. Mas o fato é que pode ser muito perigoso o que pode vir a acontecer lá na frente. Não, nós temos que mexer nesse processo de subjetivação e agenciamentos coletivos de enunciação, que isso faz a base da sociedade. Entende? Quem mantém, quem sustenta a base da sociedade. E eles se infiltraram de uma tal maneira na classe trabalhadora que deseja ascensão social, deseja modelos deles, e, através também dessa questão religiosa, veste a camisa dessa opressão, e isso também dá uma desumanização e uma negação da nossa cultura, sabe? Então, eu acho que esse problema dessa colonização, ela, mais uma vez, quando você está falando que a coisa é cíclica, nós estamos vendo novamente uma colonização através da religião. Você falou um ponto aí, Mônica, que eu queria muito que a gente desenvolvesse aqui nessa nossa conversa. E depois, quem está nos assistindo, escreve também comentários, que para a gente é muito bom. Aliás, se você não deu o seu like aqui, você dê agora, para que a gente possa propagar essa conversa para mais pessoas. E acho que é importante essa reflexão. Quando você fala assim do desejo, a gente tem. Por que é que esse desejo de um retrocesso, de uma submissão? Como é que você vê tanta gente jovem, de gerações mais jovens, buscarem um retrocesso no sentido de se submeterem a mais a uma opressão? Quer dizer, mulheres que hoje falam, mulheres jovens que hoje falam, têm visibilidade por conta de uma luta ancestral, de uma luta de séculos, e podem votar. Não tem, acho que não tem 100 anos, né, que a gente pode votar. Eu vou ver aqui a data certinho.
como é que essas mulheres estão buscando esse retrocesso. E homens também, homens jovens. Aí a gente pode fazer uma análise de decepção de um mundo sem muita perspectiva. Mas como é que você vê isso, Mônica, do ponto de vista até da psicologia, da esquizoanálise? Como é que você vê essa busca por uma opressão? Quer dizer, mas é a captura, é exatamente o objeto de estudo da esquizoanálise, a captura do desejo. Então, a gente vai ter a questão do afeto. Então, quando também o Guattari fala, na medida em que você diz que Deus mandou, ninguém discute mais nada. Mas esses ambientes que criam essa afetividade artificial, né? Mas que acolhem, como também o papel fundamental das mães, as mães educando os filhos, quanto mais cedo é feito essa programação mental, maior é o imprinting. Então, a gente também tem uma quantidade muito grande de jovens que vêm de famílias evangélicas, religiosas. Então, eles já crescem dentro daquele ambiente. Aí isso tem um monte de pessoas. Ontem mesmo eu estava atendendo uma moça que o pai era pastor dessa Testemunha de Jeová, e ela disse para mim, até hoje, a Aline fala muito bem do trauma religioso, ela disse, até hoje ela tem, de vez em quando, uma sensação de pânico daquelas visões do fim do mundo que o pai falava para ela quando ela era pequenininha. Entendeu? Ela lembrou o fogo caindo do céu e não sei o quê, e o pai convencendo ela que ela ia se salvar, que ela não ia ter problema, que ela ia se salvar. Entendeu? E ela lembra até hoje que ela já não é mais testemunha de Jeová há muito tempo, igual a Aline que saiu. Então, essa coisa é um imprinting imenso. Outra coisa também é os meninos, né, nesse modelo machista e misógino, é que a minha mulher vai ser minha. Ela vai me obedecer. É o que chama-se a micropolítica. Então, dentro de casa, ele é o que manda. Manda em quem? Na mulher e nos filhos. Mas aí você está dizendo que ele quer que ela... Por que é que tá? Se você tem uma relação igualitária, você não vai querer que o outro te obedeça, você vai querer estar junto. Não, mas não existe esse modelo, porque muitas vezes ele já está dentro desse modelo, tanto na família, como ele está dentro desse modelo, muitas vezes nas redes sociais. Por exemplo, agora esses Red Pills, entende? Eles estão produzindo uma lavagem cerebral absurda, entende? Na garotada, entende? Porque você imagina, que aqui quer ver, olha o que o Guattari vai falar aqui. Ele vai falar justamente de como que isso aqui é uma questão de poder. Por isso que o Foucault também falava, por isso que esses pensadores ingleses, franceses, eles falaram sobre o quê? Relação de poder, que não é só o poder do governo, é o poder na micropolítica, nas relações. Nas relações. Não é poder de, tem mulher que manda em homem? Tem. Também tem, mas também é um modelo. É um modelo que não dá para querer relação igualitária. Valéria, olha que interessante quando você fala, porque o comunismo é uma coisa que é para todos. Tá, então, mas não quer para todos. Não quer imaginar que tem uma relação em que todo mundo manda igual. Não querem. Sei que ter uma relação hierárquica militarizada. São características, entende? Do tipo de sociedade. Quais são as características? As características são que a vida funciona dessa maneira. Não é um comunitário, entende? Muito antes de você falar de comunismo, a gente podia pensar que as aldeias ancestrais havia uma questão comunitária, apesar de ter uma hierarquia mínima.
mas as coisas eram de uma outra maneira. Funcionava aí, quer dizer, aí o sistema capitalista entra, sabe? Não é só o sistema capitalista, o mercantilismo. Tiveram muitas mudanças no mundo que alteraram a forma do ser humano se relacionar. Aí o Guattari vai falar aqui, ó. De modo mais geral, isso é no Revolução Molecular, tá? É no Somos Todos Grupelhos. De modo mais geral, toda organização dissidente da libido deve, assim, compartilhar de um devir corpo feminino, como linha de fuga dos sócios repressivo, como acesso possível a um mínimo de devir sexuado e como última tábua de salvação frente à ordem estabelecida. Porque a gente não pode esquecer a questão da repressão à sexualidade feminina. A proibição do orgasmo, toda a repressão brutal à sexualidade feminina. Certo ou errado? Que não era assim antes. Aí a gente tem que ir lá atrás olhar como é que as mulheres viviam antigamente. Então, isso também é uma coisa que se instaura num determinado momento histórico. Se insisto nesse ponto, é porque o devir corpo feminino não deve ser assimilado à categoria mulher, tal como ela é considerada no casal, na família, etc. Tal categoria, aliás, só existe num campo social particular que a define. Não há mulher em si, não há polo materno, nem eterno feminino. A oposição homem-mulher serve para fundar a ordem social antes das oposições de classe, de casta, etc. Parece-me importante explodir noções generalizantes e grosseiras, como as de mulher, homossexual. As coisas nunca são tão simples assim. Quando as reduzimos à categoria, branco-preto, os racismos, né? Branco-preto, macho-fêmea, é porque estamos com uma ideia de antemão, é porque estamos realizando uma operação redutora, binarizante, e para nos assegurarmos de um poder sobre elas. Então, você tá dizendo, quer dizer, o Guattari está dizendo aí que essa submissão da mulher, ela é estruturante da sociedade, anterior até das opressões sociais e econômicas. Né? Então, ela está no arcabouço da sociedade. Dizer, igual o preto e branco. Entende? Porque, na verdade, quando há essa... Porque é uma desumanização, Valéria. Quando, na verdade, você desumaniza o negro, por exemplo, né, que é o judeu, na Segunda Guerra Mundial, autoriza a ser exterminado, igual um inseto. Como também estão fazendo agora com os palestinos, né? Que, aliás, continuam exterminando, feito inseto. Exato. E ninguém mais fala nada. Porque vai se escolhendo determinados grupos que justamente são grupos potentes. São grupos potentes, gente. Ninguém vai dizer... Quando, por exemplo... por isso que eu acho que algumas teorias, em certos momentos, elas fazem um destrabalho, sabe, um trabalho negativo. Né? Tem uma parte que é bem positiva, como é a descoberta das sexualidades, a descoberta do inconsciente, mas quando define-se a mulher como falta, entende? Quando se define o negro, todas as outras raças, né, como inferiores, e olha bem o que você está arrumando de problema, gente. Entende? Quer dizer, então, a raça negra, que tem muito mais de tudo do que a branca, então ela tem que ser considerada mesmo. Por conta de que ela tem? Exatamente porque é muito maior,
é muito mais potente. A civilização começou na África muito antes. Olha toda essa cultura. Mas isso aí tem que. Aí que vem a semiótica, né? Que é os símbolos. Como é que você interpreta? Né? Então, aí a mulher está. Vamos dizer, as mulheres agora podem entrar nas Forças Armadas. Tá bom. E o que elas passam nas Forças Armadas? O sofrimento absurdo dessas moças que caem nesse engodo de entrar nas Forças Armadas e passarem por todo tipo de assédio, de repressão, de autoritarismo, porque, na verdade, não é porque aceita mulher que mudou a estrutura machista e misógina das Forças Armadas. E aí nós, infelizmente, agora vamos lá, né, Valéria, que a gente vai chegar no ponto terrível do que aconteceu aqui no Brasil. Nós tivemos o presidente do Brasil, o presidiário, como símbolo do Brasil, falando a sete ventos o quê? Mal da mulher, incentivando estupro, incentivando misoginia. Nós não tivemos isso, incentivando negacionismo. Então, isso entrou direto no coletivo do quê? Do povo brasileiro. Não adianta, sabe, negar a importância do mito, porque o cara virou um mito. É da construção de um mito, né? A ideia foi uma estratégia de construção de um mito de um homem que, aliás, é absolutamente incompetente em várias ações aí. Mas como que ele chegou lá e virou? Por essa construção. E agora, como você tem uma mulher como a Michele, com um passado e com tudo, e como tem um homem como ele, com um passado e tudo, e são representantes da moral e da família, entendeu? Como é que a coisa... Aí eu volto com a coisa do professor João César, da dissonância cognitiva. É porque tá claro aí, né, dentro dessa religião evangélica, parece que quanto pior é o seu passado, mais se valida a sua conversão. Entendeu? Pois é, então, mas, Valéria... Você tenha feito coisas extremamente horríveis. Eles vão passar incólumes nesse sentido, vão passar o pano, porque tem a ideia de que a religião salvou essas pessoas, né? Eu olho para essas pessoas, assim, sinceramente, para mim é tão claro a manipulação política que eles fazem da religião, é tão clara a cara de pau, né? Esse Flávio Bolsonaro que nunca entrou dentro de uma igreja e agora está correndo atrás aí, cantando. Eu vi um vídeo dele cantando música religiosa, entendeu? Quer dizer, realmente o uso da religião. E eu não sei. Agora, Mônica, nós temos aí uma boa parte da população que ainda se irmana com essa visão de mundo. Porque, Valéria, não é só o. Dentro das igrejas, eles têm número de votos garantidos, vamos considerar. Só que tem outras pessoas, é isso que eu acho que o Guattari fala aqui, que a gente está falando. Tem outras pessoas que se identificam com essa maneira de viver por uma questão de domínio. Entende? Tem outros homens que não são evangélicos, mas que gostam e querem, e se puderem, dominam as mulheres deles, e são misóginos. Tem esse problema da sexualidade, da repressão à sexualidade. Então, a gente está sempre encontrando os escândalos, né, envolvendo as profissionais do sexo, envolvendo traições. Entende? Olha como é que a coisa é totalmente deturpada. Como é que é? E por isso que a gente tem que voltar na psicologia para entender por que nós somos consideradas desequilibradas. Porque, no início, as mulheres tratadas pelo Freud eram consideradas histéricas, que não era isso histérica de gritar, era um nome de uma doença. Então, isso tudo junta
numa cartografia. Uma doença que, de fato, não existia, né? Porque, na Não verdade... existia, era uma doença que provocava uma paralisia num membro, provocava uma cegueira, provocava... e que não tinha razão orgânica. Era Mas seria uma uma depressão? Seria uma... Não, era... Eles descobriram, ele junto com o Charcot, que era o neurologista lá e tal, eles descobriram que aquilo ali era resultado da repressão sexual. Essa foi a grande descoberta. Então, é isso que eu estou falando, quer dizer, uma repressão absurda, porque assim, se você é reprimida na sua essência, se você não consegue existir plenamente enquanto ser humano, né? Se você tem que reprimir tudo que você deseja, pensa, todos os seus talentos, as suas possibilidades, isso tudo vira doença. Mas é somático, porque o que eles percebem é que a interdição ao orgasmo feminino, a interdição ao prazer sexual feminino, que era da época. Tem que ler a História da Sexualidade do Foucault. São 3 volumes. Pega o primeiro logo, volume, e pronto. Ali já está contando o que nós passávamos. Inclusive, essa doença pensava-se que era a conversão histérica, era só das mulheres. Hoje sabe-se que não, que homens também são acometidos. E, por incrível que pareça, aqui na comunidade onde eu trabalhei 18 anos, esse diagnóstico ele consta como diagnóstico normal. Acontece muito nas comunidades evangélicas. Conversão histérica. A mulher fica paralisada. E não tem nada físico que corresponda a essa patologia. Não tem. Então, é uma dor, né? É uma dor existencial, não é isso? É uma conversão histérica. Aquela energia que não sai, ela paralisa. Ela não pode fluir, ela não pode circular. Então, ela paralisa os membros, os órgãos, paralisa. Então, chama-se conversão histérica. Entende? E o tratamento é um tratamento psicológico, um tratamento... Entende? Aí veio o problema. Como que vai tratar se não pode ter acesso ao remédio? Se eu não posso gozar, se eu não posso exercitar e exercer a minha sexualidade de uma maneira saudável, eu não vou ficar boa. Aí toma remédio. Então, a questão que a gente está vivendo, por um lado, a gente tem na nossa sociedade, ainda bem, né? Movimentos extremamente progressistas, mas, ao mesmo tempo, convivendo, a gente tem grupos extremamente reacionários, opressores, violentos. Vamos juntar? Que aí a gente vai ver tudo, do ponto de vista psicológico. Né? Toda essa repressão produz o quê? Agressividade, violência e sofrimento psíquico. É isso que, se a sociedade... Por isso que eu acho que é bom olhar o Conto da Aia e assistir o The Wall. Tem um monte de filme aí que falam sobre essas coisas. O que faz uma sociedade? O que produz? Afeganistão? O que produz uma sociedade que funciona dessa maneira? Dá bons frutos? Não. Entende? Para o ser humano. Porque a única coisa que devia nos interessar, Valéria, é o ser humano. E o ser humano, se ele é desumanizado, se ele não é ser humano, ele não tem direito a nada, e está ótimo. Não está matando criança, matando mulher, matando tudo. Por que pode matar dessa maneira? Pode matar dessa maneira porque é como se essas pessoas fossem número, não fossem gente. Então, é um problema muito grave que a gente encontra a nível das subjetividades, da subjetivação e do mundo, porque quando eu falo que essa coisa retrógrada, essa coisa arcaica, conserva a dor, e a dor produz o quê? Raiva, infelicidade, doença. Por isso que olha, o que mais está falando desse negócio de Red Pill, não são ressentidos? São. E até, na verdade, acho que o ressentimento ele é o motor de toda esse ódio e essa vontade
que o outro seja eliminado, né? Aquele que é diferente seja eliminado. Aquele que não se submete, aquele que não obedece, entende? Aquele que se rebela, que quer viver seus próprios desejos. Não pode. Eu acho evidente quando a gente está vendo esse problema enorme de estupros e tal, não sei o quê, que não tem nada a ver com trans. E quem são mortos são os trans. As trans. E nós, mulheres, que também não estamos relacionadas a nada de criminalidade num momento assim. A gente pode ter mulher estelionatária, ladra, tudo bem. Ser humano de tudo quanto é tipo, né? Agora, ter o número de mulheres assassinas é menos, gente. É muito menos. Não tem. Qual seria o nome, em vez de feminicídio, qual o nome que tinha que dar se fosse homem assassinado? Então, essa é uma argumentação que eu já ouvi de homens que tem que não deveria se usar o termo feminicídio, inclusive de pessoas queridas. Outro dia eu ouvi de um grande amigo meu que eu não via há muito tempo essa informação. Eu fiquei até um pouco chocada. Eu falei, como é que ele, que é um cara tão legal, tá falando essa bobagem gigantesca, entendeu? Mas eu ainda tentei argumentar. Falei, veja, o número é muito discrepante, entende? Porque os homicídios existem por variados motivos, mas os homens não são mortos por serem homens. Eles são mortos porque um roubou dinheiro do outro, um quer não sei o que lá, um quer... Entendeu? Por motivos outros. As mulheres são mortas porque elas são mulheres. São mulheres. Entendeu? É muito diferente. E qualquer ação de uma mulher no sentido de questionar essa violência é vista por muitos homens como algo ruim. E é interessante como esse universo da subjetividade, Mônica, dessas mulheres religiosas e conservadoras, né? Tem aí uma coisa de marketing e de mercado. Tem um mercado consumidor de mulheres, que eu até queria dar uma pesquisada mais sobre isso, de mulheres conservadoras. Porque é o povo escolhido. É exatamente o que a menina falava para mim. Ela falou para mim, não, o meu pai dizia que eu ia ser salva e que eu não precisava me preocupar com a Agamenon, porque eu ia ser salva porque eu era filha dele. Mas ela sabia que ela não ia ser salva. O Armagedon, é isso que você está falando? Negócio Agamenon é o esse negócio de fim de mundo, né? Que eu peguei muitas crianças do SUS que vinham com síndrome do pânico, apavoradas com o que os pastores diziam, gente. Porque a criança vê aquilo como real. A mulher hoje está com 32 anos, ainda está vendo o fogo vindo do céu. Olha, Mônica, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Essa experiência que você tem aí de 20 anos, não é isso? Quase 20 18 anos que eu trabalhei como concursada. Com a esquizoanálise, isso é muito interessante. E na escola, na Secretaria de Educação também. Eu trabalhei em escolas e trabalhei nos postos de saúde. Isso daí, Mônica, você tinha que fazer um livro para contar essa experiência. Mas aqui no sítio, quem quiser, vem aqui no Espaço Cultural Festa do Ataí, a gente fala muito sobre isso. Eu conto. A Mônica não gosta de escrever, ela gosta de falar. Ainda por cima eu sou molecular, público menor, né? Não tem necessidade de fazer esse esparrame todo. Está ótimo aqui, eu já agradeço muito a TV 247, a esquizoanálise está sendo divulgada agora, então, com boa noite, está sendo maravilhoso, está trazendo outros profissionais, outros psicólogos antifascistas e por uma psicologia laica,
né? Vamos difundir, porque nós precisamos muito que a psicologia seja utilizada, que as pessoas possam se beneficiar pelos conhecimentos da psicologia, para todos. Igual que eu falo sempre, a esquizoanálise é igual o jogo do bicho, é para todos. Leiam, discutam, entendam. Quem quiser entrar em contato comigo, eu sou facilzinha, não tenho problema nenhum, porque justamente essa questão de mito é que dá nisso. Guattari nunca quis ser mito. Era uma pessoa simples. Então, vamos transformar essas coisas científicas, tem que circular na população. Todo mundo tem que saber. E, Valéria, eu falei no Boa Noite, vou falar agora de novo. A minha funcionária e a família estavam com uma diarreia horrorosa, aí foram no posto, a filha dela teve lá para pegar, adivinha o remédio que deram? Ivermectina. Aí, quando a Rosa ligou para isso? mim. Eu não sei. Não, quando a Rosa. A ivermectina é o remédio do Bolsonaro da Covid. Eu falei para a Rosa: olha aí no Google para que é. É para piolho. Por isso que matou. Ninguém está falando do problema que a gente teve aqui da Covid, da morte absurda. É um remédio fortíssimo, é para piolho, não é para verminose, e, pelo visto, está sendo distribuído. Continua nessa coisa. Então, a gente tem que ver esse negacionismo é uma coisa muito grave, porque muita gente morreu na época da Covid por causa dessa ivermectina que eu conhecia, porque tinha dado para os meus cachorros para sarna, tá? Aqui na inteligência artificial aqui do Google, é um medicamento antiparasitário indicado para tratamento de infecções causadas por vermes e ácaros. E também tem uma parte aqui para piolho também. Mas, enfim, ele está dentro desse universo que o bolsonarismo criou, né? Eu acho que tem que olhar aí essa inteligência artificial, porque se você abrir no Google, vai aparecer que é para piolho. Não, mas tem também. Mas tem essa parte aqui. Será que tem? Tá escrito isso aqui. Vamos acreditar. Ivermectina, é um medicamento antiparasitário indicado para tratamento de infecções causadas por vermes e ácaros, como estrôngulo, blá, 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 não vou falar tudo aqui. E também eu tinha visto aqui, acho que para piolho também aparece. É para piolho e sarna. Olha lá no Google, piolho e sarna. Ivermectina para piolho. Também. Também utilizado no tratamento. É o que era, e é um remédio forte que não pode tomar assim de vez em quando, não. Toma uma vez e espera. Enfim, bom, de qualquer maneira, nós estamos aí já entrando no outro campo, que é outra subjetividade. Que é a mesma coisa também, porque faz parte do negacionismo, Valéria. Exatamente, que foi construída. Eu tenho pessoas da minha família que ainda usam também. E eu não deveria. E pessoas que têm conhecimento, são cultas, entendeu? Pois é. Então, eu não. É muito complicado isso. Mas ainda ganha de graça. Eu acho bom isso, né? Porque de graça. Não precisa nem comprar. Agora, Mônica, só para a gente finalizar, vou ter que já entrar aqui para a nossa finalização. Acho que a gente tem que continuar essa discussão. Eu acho que é muito importante isso que você trouxe, né? Essa ideia do devir mulher, né? Você falou 3 coisas que eu acho muito importantes. A questão do devir mulher, que eu acho que quando a gente fala de quando as pessoas argumentam contra o que elas chamam de identitarismo, a gente precisa botar os pingos nos is. Identitarismo é como nós vivemos numa sociedade pautada por homens que querem ser o centro de poder, né? O identitarismo é masculino, patriarcal, entendeu? Esse identitarismo é que existe. O que não existe é uma relação igualitária com as mulheres e com outras
e com outras identidades. É o que ele fala aqui num outro lugar também, que tem que ser maçono, falocrático, que esse é o modelo. É o modelo patriarcal, exatamente. Por isso que atrapalha o ponto de vista psicológico, na medida em que nega as sensibilidades. Não pode chorar. Esse é o modelo masculino. Aliás, o argumento aí da questão do voto feminino é que a mulher votaria com emoção. Minha gente, não tem como você arrancar, se separar enquanto ser humano. Você tem afetos, racionalidade, você tem as duas coisas. Essa ideia de que você ou é uma coisa ou é outra, eu acho que é uma ilusão. A gente podia até um dia falar sobre isso. Mas é por isso que não tem o devir homem. Porque nesse processo de produzir o homem é educado, condicionado para isso, perder a sensibilidade, não poder demonstrar emoções, ser frio, ter uma sexualidade reduzida. É isso aí, por isso que não existe. Enquanto que a mulher que não foi apropriado, o corpo não foi apropriado, de tanta maneira, porque há quanto tempo o corpo desse homem aí vem sendo apropriado? Desde o momento que a gente fala, desde o momento que está no útero, você não sabe disso? Sim. Quando vê que é macho ou fêmea, já começa o condicionamento. Condicionamento, literalmente. É isso que a gente está falando do gênero. Exatamente. Então, se tiver definido como sexo feminino, tem que usar rosa, não sei o quê, entendeu? Aí começa. E essa programação mental e que se reflete no corpo, a psicologia tem muito a ver com isso, gente. Muito bem, acho que vamos continuar aí essa discussão. Eu acho que também tem dois termos que eu acho importantes a gente aprofundar, que é a captura do desejo e a micropolítica, né? Ou seja, as relações no nosso cotidiano e nas relações de poder do nosso cotidiano, né? E não vamos esquecer, a prática da felicidade torna-se subversiva como ela é coletiva. Só que ela começa na micropolítica, gente. Exatamente. Muito bem, minha gente. Então, todo mundo que chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, que para nós é muito importante. Deixa o comentário depois que acabar a transmissão aí no domingo, porque também é importante a gente ter essa troca com vocês. A gente sempre lê, a gente sempre responde, a gente sempre está ao vivo aí nos domingos com vocês. É isso, Mônica? É sim. E quem achar que a gente só fala besteira, não precisa nem ouvir. Acho que o pessoal gosta. Liberdade. Muito bem, gente. Um beijo para todo mundo. Nos vemos domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal.